Obviamente todo mundo teve muitos day ones, mas eu escolhi um para falar hoje, que não foi o dia em que eu nasci, não foi o dia que eu escolhi ser cozinheira, não foi a primeira vez que entrei num restaurante, não foi na primeira vez que eu fiz um restaurante, não foi a primeira vez que eu vendi um restaurante. O meu day one foi, na verdade, o meu day 14.924. E foi o dia que eu, pelo menos do jeito que eu lembro, realmente eu morri de medo, de pânico, na hora de tomar uma decisão. Eu tinha 40 anos, faz 4 anos atrás, não precisam fazer as contas, faz 4 anos atrás. Eu tinha 40 anos, estava no Brasil há 12 anos. Eu tinha uma filha de 2. Eu tinha um restaurante quase falindo. Eu tinha um relacionamento absolutamente falido. E eu estava morando no cheque especial. Quem não viveu no cheque especial alguma vez? Ninguém, tá vendo? Todo mundo viveu no cheque especial. Okay. Uma cagada. E eu voltei do restaurante. Eu cheguei à noite na minha casa, subi as escadas, fui até o quarto da minha filha, fiquei olhando para esse ser, essa coisinha assim, que estava no berço, que eu tinha colocado no mundo. Obviamente fiquei mais desesperada ainda, porque não é só você, é ainda você mais alguém. Eu desci no meu escritório, era meia-noite. Eu sentei na mesa, eu apoiei os cotovelos acima da mesa, eu estava muito brava, estava muito cansada de ser infeliz. Eu enfiei a minha cabeça dentro das mãos, eu comecei a chacoalhar assim de um lado para o outro. Chorei desesperadamente. Mas eu não demoro muito para fazer as coisas. Aí, 2 segundos depois, eu levantei assim, eu falei, tá, beleza, então vamos lá. Peguei 2 folhas de papel e em uma eu escrevi hoje e na outra eu escrevi 2 anos. Eu colei as 2 folhas de papel na parede, eu sentei no chão e eu fiquei olhando para essas 2 folhas e para esses 2 cenários. Aonde que eu estou hoje e por que que eu estou tão mal, por que que eu sou tão infeliz. E aonde eu quero estar em 2 anos? E o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar e para estar melhor? E eu estava sentada no chão e eu ficava olhando para os papéis e eu fazia umas caras assim. Hoje, 2 anos, e eu fazia... Por que tanto exercício facial assim? Porque honestamente eu não sei pensar. Eu não sou uma pessoa que pensa. Sério, sério. Eu sou cozinheira. Eu sou muito intuitiva. Nunca tive que pensar muito antes de tomar uma decisão, mas essa decisão precisava ser pensada, porque ela ia marcar o curso da minha vida adulta. Não podia ser qualquer coisa. Eu pensei, fiz caras, tentei tirar a resposta do papel, mas não aconteceu nada. Fiquei um tempão sentada no chão. E quando levantei do chão com 4 certezas. Não tinha ainda a resposta, mas eu tinha 4 certezas que iam me ajudar a tomar essa decisão. Eu vou morrer algum dia, eu espero que agora não, mas algum dia, eventualmente, eu vou morrer. Eu não sou feliz na vida que eu tenho. Não estou vivendo a vida que eu quero. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa vida, porque ninguém vai mudar a vida por mim. E eu sou cozinheira. Essa certeza eu tinha, eu sou cozinheira. Eu cresci brincando de cozinhar. Eu venho de uma família de imigrantes italianos. Na casa das minhas avós, a cozinha era o centro de tudo. Era o lugar de onde saíam todos os cheiros, era o lugar de onde saíam todos os barulhos, o barulho do grito, sabe? Família imigrante italiana, é tudo no grito.
O barulho da galinha, viva, morta, o barulho do galo, a risada, a mesa farta, com todo mundo sentado na mesa. Se você chegava tarde na mesa, quando a avó chamava para a mesa, ela te jogava um chinelo na cabeça, que vinha assim, e aí você tinha que esquivar o chinelo, senão você sentava na mesa. Éramos o refinamento e a classe nessa família. Mas eu me encantei com a cozinha. Eu adorava a forma como a minha avó colocava a comida na mesa. Me parecia um ato muito poderoso dessa, né? A minha avó, com uma bunda desse tamanho, com um avental cheio de flores, ela chegava com a bandeja com os ravioli e colocava na mesa. A gente estava sentado numa mesa gigante de fórmica, imitação mármore, né? Porque imigrante. Então, a mesa grandona de fórmica, e ela deixava uma bandeja de ravioli, tinha 2 milhões de ravioli lá dentro, fechados à mão, um por um, recheados de frango desfiado, criado por ela mesma, alimentado por ela mesma, assassinado por ela mesma, no molho de tomate, feito por ela mesma, temperado por ela mesma, com manjericão e alho da horta dela mesma, com azeite de oliva que ela mesma tinha feito, com queijo ralado que ela mesma tinha maturado, e chegava na mesa e colocava assim, tipo como se tivesse colocado, sei lá, um hamburguinho, sabe? Deixava na mesa e via que todo mundo estava tipo... E aí ela deixava na mesa e falava, mangia que te fa bene. E ia embora, assim. E eu achava isso tão poderoso. Eu me apaixonei com essa coisa essa coisa meio erótica da cozinha, né? Essa coisa incrível da cozinha que você põe assim no meio da mesa e tá, todo mundo baba, assim. É poderoso, realmente é poderoso. A fartura. Por outro lado, a minha vida teve um outro lado. Esses eram os finais de semana, as férias. Mas eu cresci, eu sou filha de pais separados. E eu cresci morando com a minha mãe em um apartamento onde o cotidiano era bastante diferente a esse. Não tínhamos nem galinha, nem horta, nem ninguém que cozinhasse. Eu tive uma mãe incrível, muito forte, super empreendedora, linda, inteligentíssima, que trabalhou muito a vida inteira e estudou muito a vida inteira, mas foi sempre muito triste. Então, se ela não estava em casa porque estava trabalhando ou estudando, ela não estava em casa porque estava trancada no quarto ficando triste. Então, a minha infância e a minha adolescência se deram dentro desse espaço com muita solidão. E o que me resgatava da solidão era cozinhar. E eu cozinhava, voltava da escola e cozinhava. Ou eu copiava as minhas avós, ou eu copiava as culinaristas da TV. Os ingredientes que eu tinha eram meio limitados, porque não tínhamos a fartura da casa da minha avó. Tinha atum de lata, pão de forma, salsicha, maionese, ovo e manteiga. Mas com esses ingredientes eu fazia de tudo. De tudo, todo tipo de quadrados de pão de forma, com os ovos em diferentes cantos. Era muito criativa com a cozinha. E assim, eu comecei a preparar o jantar para esperar a minha mãe quando ela voltava do trabalho. Então, a cozinha me impactou muito, de duas formas. Eu tinha a cozinha da sedução, a cozinha da fartura, a cozinha apaixonante. E eu tinha a cozinha do ofício, de não ter nada para fazer, mas encontrar dentro desse espaço algo para fazer que me resgatasse de um espaço onde eu não era feliz. Então, obviamente, quando terminei a escola aos 18 anos, eu escolhi ser cozinheira, muito bem. Eu ia falar dentista, mas não, cozinheira. Eu tinha junto comigo todos os dramas da adolescência. Tudo que a adolescência traz era comigo. Eu me sentia um bicho estranhíssimo. Eu odiava o meu corpo. Eu não sabia como andar com meu 1,80 m, então eu andava meio assim, meio escondida assim. Eu me sentia gorda, feia, um saco de batata. Eu não sabia ser sociável, não sabia como me relacionar com as outras pessoas. A cozinha caiu assim, perfeita em mim. Porque me acolheu dentro de um espaço onde eu era tão estranha quanto o resto das pessoas que estavam lá dentro. E eu me dei bem lá dentro. Eu adorava as roupas, eu gostava de me enfiar, me embrulhar em aventais todos manchados de coisas, com os panos amarrados na cintura.
E eu me dei bem na cozinha, eu gostava de cozinhar. Eu era boa para isso. E eu fui crescendo. Comecei sendo uma estagiária invisível, depois eu fui uma cozinheira invisível, depois eu virei uma cozinheira mais ou menos visível, aí eu virei sous-chef, eu viajei, eu fiz estágios em Paris, em restaurantes estrelados, eu fui para, sei lá, Londres, Nova York, alguns lugares. E aí, depois de 10 anos de trabalhar com muitos cozinheiros e com outros chefes e de me formar como cozinheira, eu decidi que o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer era abrir um restaurante. Porque você trabalha 10 anos como cozinheira e se você não quer trabalhar mais para outras pessoas, você tem que empreender. Eu não fazia a mínima ideia que era, para mim era abrir um restaurante. Eu tinha uma pequena herança nesse momento. Eu perdi a minha mãe e o meu pai muito jovem, com 26, a minha mãe, com 28 anos, eu tinha 28 anos, o meu pai. Eu acho que eles não tiveram um day one onde eles conseguiram mudar as regras do jogo. Eles morreram de tristeza, eles se deixaram ir. E me deixaram de herança a minha mãe, uma casa e um seguro de vida, e o meu pai, uma aquarela pintada à mão por ele, azul, com um vaso branco com flores amarelas. Mas isso não valia muito. Então eu vendi a casa e eu peguei o seguro de vida e com isso eu investi no Brasil, porque eu estava no Brasil. Era 2001 e eu tinha chegado no Brasil, era meu último ano de cozinheira, eu estava trabalhando com Francis Maumann, um cozinheiro argentino bastante famoso, e o Belarmino Fernandes Iglesias, um grande empreendedor gastronômico nesse país, que foi embora semana passada, nos deixou semana passada, estava abrindo Figueira Rubaiá. Então eu já estava aqui, já tinha feito um ano de Figueira Rubaiá, já tinha treinado, já sabia tudo o que eu tinha que saber sobre a cozinha. E eu decidi investir aqui no Brasil, porque eu não falava português, porque eu não tinha documentos, porque eu não conhecia ninguém, então ia ser muito fácil empreender no Brasil. Então eu fui no consulado do Brasil na Argentina, pesquisei como que seria feito, vendi tudo que eu tinha, peguei o dinheiro, era R$500 mil, que nessa época era o valor necessário para eu conseguir um registro nacional de estrangeiro, visto de investidor. E foi isso que me deram, um visto de investidor. E assim eu, com visto de investidor, mais o dinheiro que estava aqui investido para abrir o restaurante, eu virei uma empresária. E como empresária eu fui uma excelente cozinheira. Muito boa, ganhei prêmios e tudo. O meu primeiro restaurante chamou Júlia. Foi um restaurante pequeno que foi um sucesso, realmente foi muito bem sucedido, não foi por culpa da cozinha não, tá, era bem sucedido. Quer dizer, o fracasso não foi por culpa da cozinha, porque a comida era muito boa. Mas aconteceu uma coisa que eu acho que acontece muitas vezes, que é que para eu ter o Júlia, precisei, ou quis, ou escolhi ter um sócio, e essa sociedade em algum momento quebrou-se, a confiança da sociedade quebrou-se, e eu parei de acreditar não somente nele, como na capacidade dessa sociedade ir para frente ou ir além. Talvez a gente pudesse arrumar esse problema, mas não íamos ir além. Íamos continuar lá. E eu não queria, eu queria ir além. Eu tive muita sorte porque o pai dessa pessoa foi muito nobre e muito grande. E comprou a minha parte nessa sociedade, coisa que é muito estranha, porque ninguém compra a parte de um chefe de cozinha num restaurante. Mas ele me devolveu, 3 anos depois, o mesmo valor que eu tinha investido. Então, com essa experiência de ter escolhido o sócio errado, eu entrei no embalo, e no lugar de escolher um sócio errado, eu escolhi 7. Argentinos. 7-1.
Desse lado daqui, o 7-1 nunca dá muito certo. Mas, enfim, ótimas pessoas, mas com ideias diferentes. E eu tinha muito claro o que eu queria fazer. Eu queria abrir um restaurante generoso, eu queria abrir um restaurante que fizesse um impacto muito maior no espaço onde estava e na sociedade onde estava, além de ter clientes ou além de, sei lá, ticket médio. Eu queria ter pessoas que fossem muito felizes comendo e se alimentando no meu restaurante. Eu queria um espaço branco, aberto. Eu queria um lugar que pudesse crescer e se expandir, que soltasse raízes, que tivesse uma horta de alfaces e, sei lá, um monte de outras coisas. Eu terminei tendo uma espécie de boate. Era uma casa preta, toda de madeira, com música lounge. Quando você entrava, tinha música lounge, ou eletrônica, sei lá. Era caríssimo o restaurante, tinha 14 metros de terno e gravata. Cafona. Mas, enfim, eu cozinhava muito bem. Então, o restaurante deu certo. Por alguns anos, ele deu certo. Estava cheio, os números funcionavam. O negócio era um bom negócio, assim, mas era um bom negócio apenas pela minha causa, porque nenhum desses 7 sócios estava aqui, estavam todos lá, né? E-mail. E aí, como está o faturamento? E eu não gostava do que eu estava fazendo, eu não acreditava nessa proposta. Eu não acreditava na proposta, eu caí lá dentro, né? Porque todo mundo faz cagada alguma vez, eu caí lá dentro. Eu não acreditava nessa história da gastronomia ser uma coisa tão densa, onde você precisava ter esses 14 metros de terno e gravata, chegando com um prato e demorando 4 horas para explicar de onde tinha vindo esse pombo recheado de algas cultivadas por virgens descalças nas costas de não sei aonde, com pó de não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Eu queria servir comida. Eu queria servir comida de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais, sei lá, democrática, se a gente pode falar. Mas não, a gente não chegava a um acordo. O restaurante faturava, ele estava muito bem desse jeito, ninguém estava a fim de me ouvir. E um dia aconteceu uma coisa muito interessante para mim. Eu acho que muito mais do que interessante, foi uma coisa assim, tipo, foi a coisa. Eu fui mãe. Eu tive uma filha. Eu pus um ser humano nesse universo. E aí, tem algumas pessoas que falam que quando as mulheres são mães, elas tiram as unhas, né? Eu soltei todas as minhas unhas e eu falei, ó, a gente precisa mudar. Porque isso aqui não está dando certo. E eu não sei se eu estava sentindo uma tendência de mercado, porque eu não sou empresária, mas eu tinha certeza absoluta de que o Brasil ia mudar. E eu tinha certeza absoluta de que a alta gastronomia, com toda a parafernália que ela implica e que ela envolve, com os outros 1.560 objetos que você precisa para ganhar uma estrela Michelin, não ia funcionar. Porque todas essas coisas que você precisa são extremamente caras e elas acabam indo na conta de um cliente que termina pagando R$890 por um prato de, sei lá, frango. Então, eu tentava explicar para eles, olha, a gente realmente precisamos mudar esse restaurante, ele não é muito amável, ele não é muito gentil, ele não está recebendo as pessoas do jeito que deveria. O Brasil, isso foi em 2013, 2012, o Brasil vai mudar. Daqui a pouco o público vai ser diferente, a gente precisa se adaptar, nós precisamos ter uma proposta muito mais amável, isso aqui não vai funcionar. Eles se importaram 3 pepinos se funcionava ou não funcionava, e eu continuava lá dirigindo uma empresa na que não acreditava, com todo o meu dinheiro lá dentro, sem avançar, sem soltar raízes, eu apenas remava para ficar sempre no mesmo lugar. E lá voltamos nós aquele ano onde eu morri de medo, 4 anos atrás, para tomar uma decisão. Eu dirigi uma empresa que eu não gostava, a grana toda que eu tinha, fora o cheque especial, estava lá dentro. Eu não estava indo para lugar nenhum, eu não era feliz.
Eu queria muito mais do que eu tinha, mas não muito mais grana, não muito mais de ambição gigante. Eu queria me espalhar de alguma forma nesse mundo que fosse mais significativo do que apenas ter um restaurante cheio com 57 lugares. Então, nesse momento onde eu estava sentada no chão, olhando para esses 2 papéis, eu tinha essas certezas, a mais forte, que eu era cozinheira, eu comecei a analisar as minhas opções. Eu podia continuar desse jeito e ser miserável, mas eu não queria, porque eu queria ser feliz. Eu podia abandonar, deixar tudo como estava, sair da empresa e procurar um espaço onde eu pudesse fazer as coisas do jeito que eu queria. Mas nobreza obriga, você nunca abandona o barco com sócios dentro. Eu podia procurar um sócio, assim em meia hora, que comprasse a parte dos meus outros sócios para eu poder convencer esse novo sócio de que, na verdade, o que eu queria fazer era muito mais legal do que já estava fazendo. Mas eu não podia escolher um sócio por necessidade, eu tinha que escolher um sócio por afinidade. Então, esse dia, na verdade, o que eu reparei e o que eu entendi foi que o mais valioso dessa empresa era eu. Isso pode parecer um pouco arrogante, mas na verdade não é. Eu era que estava cozinhando, eu era que fazia que chegassem as pessoas, eu era que dava valor para esse espaço. E absolutamente ninguém ia dar valor para isso mais do que eu. Eu tinha que dar valor ao meu valor. No dia seguinte, quando eu cheguei no escritório do Arturito, eu levantei o telefone, eu liguei para o banco, eu vi quanto dinheiro eu tinha disponível. Eu peguei um empréstimo, esse dia, de 2 milhões de reais, que é muito para quem não tem nada. Todo mundo aqui está falando de 170 bilhões e tudo mais, mas para quem não tem nada, nem carro, nada, 2 milhões é muito. Eu tinha uma grande garantia, eu era a minha garantia, eu mesma, eu e a minha capacidade de cozinhar, eu e a minha capacidade de colocar comida na mesa com o mesmo tesão e empolgação das minhas avós. Eu era a minha garantia, porque eu sei que se eu preciso, eu posso trabalhar 700.000 horas por dia, porque eu gosto do que eu faço. Eu era o meu paraquedas, eu não tinha mais nada. Mas eu peguei o empréstimo. E fiz uma negociação um pouco longa com os sócios, porque alguns queriam, outros não queriam, alguns queriam muito mais, outros queriam mais do que mais. E enquanto a gente estava entrando nessa negociação, esse momento que eu estava falando, onde o Brasil ia mudar e onde a gastronomia precisava mudar, e eu já sabia que era necessário mudar e mudar rápido, estava acontecendo. E estava acontecendo no momento onde eu negociava como comprar esse restaurante. Enquanto eu negociava o preço, o meu restaurante ia caindo. Cada vez tinha menos clientes. Quando eu terminei de comprar, finalmente, eles aceitaram o preço e finalmente eu comprei o restaurante. No dia que eu entrei de volta, falei, ok, eu estou aqui, vamos lá, cheguei. Agora estou aqui, vamos lá, o que a gente faz? Eu encontrei um restaurante que tinha muitos menos clientes e que estava num ponto de faturamento que era super arriscado. Eu tinha 40 funcionários olhando para mim, e eles olhavam assim para mim. Eu lembro de entrar no restaurante e ter 40 olhos, sabe 40 olhos grudados no corpo inteiro, assim, que fazem, e o que você vai fazer agora? Como que você vai tirar a gente dessa cagada onde a gente está? O que você vai fazer para reconstruir esse restaurante? E eu olhava para todo mundo e falava, está tudo bem, alguma coisa, fica tranquilo, a gente vai fazer acontecer, porque isso aqui agora é só fazer acontecer, que a gente vai fazer acontecer. E, enfim, eu fiz acontecer. Eu fiz a única coisa que eu sabia fazer, que era cozinhar. Eu trabalhei do jeito que eu sei trabalhar. Eu segurei, eu peguei a coisa do jeito que eu sei fazer, que é com tudo. Então,
eu virei uma espécie de polvo dentro do restaurante. Você abria a porta do banheiro e eu estava lá dentro desentupindo a privada. Você ia no escritório, eu estava lá no computador. Você entrava na cozinha e eu estava cozinhando frango, desentupindo, sei lá, alguma cuba que estava entupida, limpando o fogão. Se você ia na junta comercial, eu estava na junta comercial. Se você ia falar com o contador, eu estava falando com o contador, falava com o advogado, falava com os fornecedores, entrava no site do banco. Enfim, comecei a fazer tudo o que é necessário para recompor uma empresa, que é se jogar por inteiro e fazer tudo o que é necessário. Só que eu não estava na cozinha. E aí eu fiquei na frente de um problema terrível. Se eu não cozinhava, eu não tinha clientes, então eu não tinha empresa. Mas se eu não administrava a empresa, não servia para nada que eu cozinhasse, porque eu não ia ter nada. Então eu tive que pensar, que de novo não é uma coisa que eu saiba fazer muito bem, mas eu cheguei a uma ideia quase brilhante, que foi, ok, um dia por semana então eu vou cozinhar, e os outros dias eu vou ser a dona do restaurante, empresária, ou tentar ser, ou aprender a ser. E deixei esse dia, as sextas-feiras, abertas para eu ser cozinheira e me reconectar com aquilo que eu sei fazer, que é cozinhar. Me importava nada se o custo de matéria-prima esse dia fechava, se eu queria servir trufa e vender por R$18 o prato. Eu só queria cozinhar. E foi o que eu fiz. Por muitas sextas-feiras, eu criei os cardápios de sexta-feira, onde toda semana eu ia cozinhar o que eu queria e oferecer o que eu estava a fim de oferecer por um preço muito lógico. E os executivos de sextas-feiras começaram a florescer e começaram a fazer barulho na cidade, e junto com isso o restaurante também começou a florescer e começou a brilhar novamente e se encheu de clientes novamente. E uma dessas sextas-feiras eu decidi fazer de entrada empanadas saltenhas. E foi um sucesso, e todo mundo pediu empanadas saltenhas de entrada. Então, eu falei, então vamos pôr no jantar. Então, coloquei no menu fixo do jantar empanadas saltenhas. E, aparentemente, isso se chama teste de mercado, mas, para mim, eu estava apenas fazendo empanadas e vendendo empanadas. E as empanadas venderam muito bem. E as pessoas pediam uma, depois pediam duas, depois pediam três, depois pediam 6 para viagem, depois ligavam para pedir mais. Então, cheguei em casa e abri uma pasta no meu computador que chamava Projeto Empanadas. E aí eu virei empresária. Tem algumas pessoas que falam que a vida recompensa aqueles que se arriscam. Eu, honestamente, não faço a mínima ideia se a vida recompensa aqueles que se arriscam. Eu vi pessoas se arriscando muito e não sei se foram recompensadas, mas comigo, com certeza, aconteceu. Porque um dia apareceu alguém que me completou. E que, com certeza, sem essa pessoa, eu não estaria aqui e não seria nada do que eu sou. Eu sei que se falou já disso milhares de vezes, mas, honestamente, as únicas certezas que a gente ganha na vida, ou que a gente aprende na vida, elas se aprendem no inferno e nunca no paraíso. Eu tinha errado o suficiente como para saber reconhecer quem poderia ser a pessoa que tivesse as características e que fosse do jeito que pudesse me completar e com o qual pudéssemos crescer juntos. Eu escolhi muito bem e eu tive uma sorte gigante de ser escolhida por ele. Então, em 2014, o Benny, que é esse senhor com essa barba vintage ali, e eu tiramos o projeto Empanadas do papel e La Guapa, o primeiro café de empanadas latinas artesanais, saiu do papel e virou loja. E eu peguei mais um empréstimo para fazer La Guapa. Já tinha um de 2 milhões, peguei mais um. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer negócios, ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma coisa. Uma empresa pode
ou pode ser vista como um grupo de pessoas que se juntam, cientes de que são parte de um coletivo maior e de que cada uma das coisas que fazem vai causar um impacto. Em um momento onde a palavra empresário parece uma má palavra, você vê os titulares, né? O deputado e o empresário, e você já sabe que está tudo errado ali. Em um momento tão triste como esse, eu tenho muito orgulho de ser empresária. E eu tenho muito orgulho da forma como Benny e eu fazemos negócios. Nós crescemos de forma lenta e sólida. Mas a cada passo que damos para frente, nós espalhamos para os lados. Somos cientes do espaço que ocupamos dentro da nossa pequena comunidade, somos cientes do espaço que ocupamos na cidade, somos cientes do impacto que nós causamos no país. Essa é a única forma que eu acredito que vamos mudar um pouco esse mundo dessa forma que ele é. Sendo super conscientes de que parte de nós, o que a gente faz, qualquer coisa. Isso está fora do roteiro, não me matem, mas a gente tem no Arturito e La Guapa muitos colaboradores negros. Vocês acreditam que temos muitos clientes que não olham para eles e que pedem para serem atendidos por brancos? Isso é algo que tem que mudar. Enfim, hoje é o meu day 16.289, está escrito aqui. Eu sou muito mais feliz do que antes. O La Guapa vale hoje 40 vezes mais que o investimento inicial, e isso é tudo por causa do Barba. O Arturito está bem, está cheio, tem funcionários, colaboradores, cozinheiros, garçons, que estão muito felizes de trabalhar lá. Pagamos todos os empréstimos. E hoje eu tenho uma certeza, mais das que eu já tinha, eu tenho a certeza de que eu consigo traçar o destino da minha vida. E eu tenho uma riqueza gigante que não vem do dinheiro. Uma riqueza que vem de olhar para trás e saber que eu sonhei alguma coisa, que eu quis fazer alguma coisa, que eu consegui fazer. E de olhar para frente e saber que esses sonhos que eu tenho não têm limite e que eu não vou parar. Muito obrigada.